Boa tarde, galera. Notícias do futebol brasileiro para nós hoje. Já estão próximo ao Campeonato Paulista, hein? Os campeonatos estaduais estão iniciando. Faltam 9 dias. Primeira notícia é que o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino anunciou o Isidro Pita do Cuiabá como reforço. Notícia do Vasco agora. O Vasco definiu o título da Copa Sul-Americana como prioridade para 2025. A ideia é repetir a mobilização que o elenco teve na Copa do Brasil de 2024, quando o Cruz Maltino chegou às semifinais. Foi com esse objetivo de ser campeão da Sul-Americana que o clube abriu seu planejamento para treinadores com quem conversou, Renato Gaúcho e o Carille. Notícia do Flamengo. O Flamengo disse ontem ao Fabrício Bruno, seu empresário, que a proposta do Cruzeiro foi baixa, pois já houve oferta melhor em 2024. 3 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus por metas do West Ham. O zagueiro revelou ao Flamengo que não quer mais ir para o exterior e topa se transferir para o Cruzeiro, pois entende que será mais utilizado e terá mais chance de voltar à seleção brasileira, além de ficar perto da família e jogar em um clube em que já atuou. Ou seja, Fabrício Bruno já manifestou o desejo de ir para a Raposa. O Flamengo, por sua vez, alegou que a proposta precisa ser melhor. Agora eu trouxe uma notícia extra aqui do mercado internacional. O Rames encaminhou a rescisão de contrato com o Raio Vallecano e vai ficar livre no mercado. O clube espanhol já foi informado e aguarda a documentação para oficializar a rescisão. O meia interessa ao Júnior Barranquilla, da Colômbia, mas ainda não houve avanços. Cabe no seu time o Ramos Rodrigues ficar de chinelinho de novo, igual ficou no São Paulo? Notícia do Botafogo. O Luiz Henrique está decidido a deixar o Botafogo e voltar para a Europa. O destino provável é a Inglaterra. John Textor tentou convencer o atacante a ficar no Glorioso, mas não conseguiu. A decisão está tomada. Textor espera receber 60 milhões de euros, que dá cerca de 382,6 milhões de reais com a venda. O salário do Luiz Henrique será pelo menos o dobro do que ele recebia no Botafogo. Notícia do André Rizek. Notícia do Palmeiras. Sem propostas, o Rony retornará amanhã a São Paulo para representar no Palmeiras. O atacante e seu staff entendem que este seria o momento ideal para uma saída, mas o alto salário tem impedido o acerto com outras equipes. O camisa 10 recebeu sondagens de clubes do Brasil, mas por empréstimo, com o Palmeiras tendo que pagar grande parte dos salários, o que não animou o Verdão. Notícia do Cruzeirão. O Super Cruzeiro é mais que realidade. O Clube Celeste anunciou a compra em definitivo do zagueiro Lucas Villalba, do Argentino Júnior, mas que estava emprestado para o próprio Cruzeiro. Outra notícia do Botafogo. O Danilo Barbosa recusou propostas e segue com futuro indefinido no Botafogo. O volante recusou ofertas do Red Bull, Bragantino e Santos e quer cumprir seu contrato com o Glorioso até o fim de 2025. O caso com o Bragantino ainda envolvia uma troca com o lateral esquerdo Luan Cândido. Porém, sem o ok do Danilo Barbosa, a negociação é dada como encerrada. Com o Santos, o volante seria envolvido na negociação por Jair. Danilo Barbosa não se interessou em jogar no Peixe e a negociação ainda não está descartada. O Santos ainda deseja o jogador. Agora a notícia do Flamengo. Depois da oferta do Aston Villa, o Milan e o Everton também fazem contatos por Wesley, mas o Flamengo está dificultando a negociação. Os clubes sinalizaram com propostas que igualariam a da Atalanta no ano passado, que é cerca de 20 milhões de euros, que dá 127 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo recusou. O rubro-negro sabe que o lateral direito entrou para a seleção do último Campeonato Brasileiro e está mais valorizado. Por isso espera ofertas maiores e de preferência só no meio do ano. O Flamengo mira uma venda de 30 milhões de euros, 191 milhões de reais, mas só após o Super Mundial. Notícia do Internacional. O Celtic recusou a proposta do Internacional por Benamé, que está emprestado ao próprio time. O valor foi mantido em sigilo, mas ficou abaixo dos 4,5 milhões de euros, que dá cerca de 28,5 milhões de reais, que o clube escocês quer. As partes seguem em busca de um acerto. Os empresários do lateral esquerdo estão na cidade de Glasgow, tentando ajudar o Colorado. Bernabé quer permanecer no Inter. Notícia do Globo Esporte. Notícia do São Paulo. O São Paulo comunicou ao Porto que vai assinar o pré-contrato com o Endo no dia 6 de janeiro. Assim,
O tricolor acredita que está livre de eventualmente ser acusado na FIFA de ter aliciado o lateral esquerdo. O Porto, por sua vez, analisa o caso antes de dar uma resposta. O Wendel tem contrato com o clube português até junho. Notícia do Fluminense. O Fluminense encaminhou a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, do Liverpool. O tricolor ficará com 60% dos direitos econômicos do jogador, que foi formado em Xerém. Os outros 40% ficam com o Liverpool. A transferência é sem custos para o clube carioca. Notícia do Globoesporte.com. Outra notícia do Inter: o contrato do René com o Internacional acabou em 31 de dezembro e a negociação pela renovação travou. Sem acordo com o Colorado, o lateral esquerdo de 32 anos observa investidas de outros clubes para definir seu futuro. Notícia do Globoesporte.com. Notícia do Botafogo novamente: o Gregory passou a ser prioridade do Al Rayyan após a chegada do técnico Arthur Jorge. O clube do Catar vai apresentar uma proposta oficial gloriosa nos próximos dias pela contratação do volante. Notícia do André Hernan. Notícia do Galo: o Atlético Mineiro negocia a contratação do atacante Arthur, ex-Palmeiras e atualmente no Zenit. Rubens Menin, um dos acionistas da SAF do Galo, quer usar os recursos da venda de Paulinho para viabilizar o negócio. Notícia do André Hernan. Agora notícia do tricolor gaúcho: o Grêmio aguarda a resposta do AEK sobre proposta pelo atacante sueco Niklas Eliasson. O tricolor ofereceu 500 mil euros, que dá cerca de 3,1 milhões, por um empréstimo com opção de compra de 3,5 milhões de euros, que dá cerca de 22 milhões de reais. O AEK ainda não respondeu, o que é considerado nos bastidores como um sinal negativo. A intenção do AEK era negociar o atacante logo em definitivo por cerca de 4 milhões de euros, que dá cerca de 25,5 milhões de reais. Porém, o clube grego aumentou a pedida. Notícia do Vitória: o Wellington Rato, ex-São Paulo, foi anunciado como novo reforço do Vitória. Bom jogador pro Vitória, hein? Outra notícia do Cruzeiro: o Cruzeiro chegou a um acordo verbal com o Vélez pelo zagueiro Valentim Gomes. O clube argentino receberá da Raposa 9 milhões de dólares, que dá cerca de 55,6 milhões de reais, livres de impostos, pelo jogador de 21 anos. Valentim Gomes viajará ao Brasil nos próximos dias para a assinatura do contrato. Agora a notícia do Coxa Branca: o Neymar é o mais novo reforço do Coritiba. Brincadeira, a contratação foi feita por um hacker que invadiu o site do Coxa Branca na web. O anúncio ficou por quase 1 hora no ar. O hacker, inclusive, preparou um comunicado completo sobre a contratação do craque. O texto falso publicado destacava que o jogador brasileiro se juntaria ao Coxa após o encerramento de seu vínculo com o Al Hilal em maio de 2025. Outra notícia do Palmeiras: o Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Júnior Santos do Botafogo. De acordo com a informação do Gol, o time paulista iniciou contatos com o alvinegro pelo atleta. Notícia do Coelho Mineiro: o América Mineiro apostou em 2 reforços vindo de São Januário para 2025. O Coelho confirmou as chegadas do Figueiredo e do Cauã Barros por empréstimo até o fim da temporada. Outra notícia do Vitória: o Vitória negocia a contratação do meia Rômulo do Palmeiras. O presidente do Leão mantém conversa com a diretoria alviverde e tenta o empréstimo do jogador. Notícia do Vene Casagrande. E por último, mas não menos importante, notícia no Mengão: o Márcio Tanuri foi demitido do departamento médico do Flamengo após quase 23 anos. O departamento médico terá uma grande mudança. José Luiz Runco voltará ao clube após 9 anos. Desta vez, ele será diretor médico geral e não ficará ligado diretamente ao futebol. Runco indicará profissionais de sua confiança para cada departamento do Fla, o que inclui o futebol e outros esportes. A ideia é padronizar a medicina rubro-negra. Então é isso aí, galera. Fica aí com essa imagem aleatória que eu tirei essa foto. Segue aí para mais. Siga, compartilhe. Me segue lá no YouTube. É o mesmo nome do canal. Qualquer outra notícia aqui no canal e lá no YouTube também. Valeu, falou, até mais.